Mais um plataforma no ar, dessa vez com o Maicon Morales, goleiro, né? Joga no time, eu não vou saber pronunciar o nome do time, mas é Plunge, né? Parece que é Plunge, lá da Lituânia. O Maicon, que é um cara muito gente boa, muito resenha, foi muito massa trocar ideia com ele. E ele falou sobre como foi seu início lá em Curitiba, né? Fez base no time do Curitiba. Cara, o cara treinou com o Wilson, né? Grande goleiro aí do Curitiba. E foi para na Lituânia, na Europa, jogar lá. Ele contou tudo, como foi o passo a passo, né? Como foi o caminhar dele, o desenrolar dele até chegar, até ir pra Europa, né? E cara, mas antes de eu ouvir o papo com o Michael, que tá muito da hora, vai aquele anúncio de sempre, né? TDQ, Clube TDQ é a nossa recomendação. Você pode fazer parte do nosso clube fazendo um Pix de 10 ou 20 reais, colaborando com a gente. E Jonathan, o que eu ganho com isso? Recompensas em forma de conteúdo. A gente já tem 2 podcasts na casa, né? Que é o Teólogo de Quinta e o Plataforma. Inclusive o Teólogo de Quinta volta no mês que vem. E aí você também, sendo assinante do Clube TDQ, recebe tudo isso de primeira mão. Recebe tudo isso antes de todo mundo. E recebe conteúdos exclusivos, como podcast extra, né? Conteúdos que a gente está sempre bolando para os assinantes, live exclusiva com convidados, cara, muita coisa boa que a gente tenta retribuir para você com forma de obrigado, né? Agradecimento por você estar tirando um dinheiro do bolso e colaborando com a gente, beleza? Entra lá no nosso Instagram, Teólogo de Quinta, lá vai ter a chave do Pix para você fazer pra gente e fazer parte desse clube, que é um clube massa, um clube maravilhoso e que vai ser muito da hora, beleza? Então agora, sem mais delongas, vamos pro papo que está demais. Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está na plataforma 74. Tô aqui com o Maicon Morales, o cara que eu conheci aí, fuçando o Instagram atrás de gente boa, brasileiro bom que mora fora do Brasil e que joga fora do Brasil. E eu cheguei nesse cara, que ele vai se apresentar muito melhor do que eu falar dele, é melhor ele mesmo se apresentar. Maicon, primeiramente, obrigado por você ter aceitado o convite, meu mano, e fale quem você é. Fala, Jonathan, beleza? Primeiramente queria, antes de tudo, agradecer a oportunidade que você está me dando, né, da gente estar podendo bater uma conversa, trocar um bate-papo aí, para mim estar falando um pouco mais de mim e esclarecendo algumas dúvidas e falando um pouco sobre tudo que eu vivo aqui e tudo mais. Sou o Maicon Morales, tenho 21 anos e atualmente moro na Lituânia, em Plunge. Sou goleiro e atleta profissional. Da hora, mano. Eu dei uma pesquisada no teu histórico aqui e vi que você jogava na base e da base foi jogar na Lituânia. Você chegou a jogar em algum time profissional aqui no Brasil? Não, mano, eu fiz a base no Curitiba, né? Fiquei 3 anos no Curitiba e depois do Curitiba ainda fui pro Dentópolis em 2018, joguei a base lá, aí tive passagem por um clube menor ali mesmo do Paraná, que se chama ADAP, né, Esporte Clube Campo Mourão, e lá já começou minha trajetória no profissional, em 2018. Em 2018 eles me profissionalizaram e me colocaram para jogar a 3ª divisão do profissional, né? E minha trajetória como profissional mesmo começou em 2018. Aí tive passagens por REC ali em Rolândia, daí depois fui pro Mato Grosso, lá em Sinop, e aí acabei vindo para cá. Pelo que eu vi aqui, tem a sua passagem Dentópolis, Rolândia e Sinop. Sinop foi o seu último clube no Brasil, no caso, né? Isso, foi meu último clube no Brasil, o Sinop. Beleza. Mano, como é que foi esse rolê? Tipo,
até chegar... Mas você é do Paraná mesmo? Sou do Paraná, Beleza. Como é que foi esse rolê até chegar na Lituânia? Porque assim, eu conversei com o Caio Araújo, que é um goleiro que joga na Croácia. Carioca, ele joga na Croácia, na quarta divisão da Croácia. E ele falou para mim, né, que esse rolê dele ter ido para fora do Brasil foi uma oportunidade que surgiu meio que do nada. Ele tava tentando um clube, tava jogando no Bangu, e até que um amigo dele, que é atualmente o empresário dele, falou, tem uma proposta para a Croácia, você quer ir? E ele foi, tipo, do nada. Com você foi mais ou menos assim ou foi diferente? Cara, então, comigo, assim, foi parecido assim, mas é um pouco mais detalhado, que ano passado teve a pandemia, né, então prejudicou bastante atletas, inclusive eu acabei sendo um dos atletas prejudicado pela pandemia, acabando ficando sem clube no ano de 2020, mas em 2020 eu já tinham me falado da Lituânia, né, que é inclusive o Gustavo que me trouxe pra cá. Ele falou, Michael, esse ano tá difícil, cara, não tá fácil pra ninguém, pandemia, mas pro ano que vem eu tenho porta aberta na Lituânia e de repente, se você se interessar, a gente pode escutar a proposta deles e ver o que eles têm pra te oferecer. E eu falei pra ele, não, Gustavo, beleza, mas eu preciso jogar esse ano, entendeu? Eu quero jogar esse ano, eu não posso ficar parado. E rodei, cara, tive conversas com clubes, outros empresários tentando me ajudar e nada dava certo. Foi um ano bem atípico, pra falar a verdade, um ano muito difícil, assim, pra minha carreira. E acabou que em novembro, assim, para começo de dezembro, eu não consegui me empregar, as coisas que apareciam não me agradavam também, não compensava para mim como atleta, né? Porque hoje em dia no Brasil tem muito clube que acha que o cara tem que estar lá de graça, tem que estar lá por 200, 300 reais, e não é assim, né? O cara tem uma família, o cara tem toda uma história por trás. Então eu acabei não conseguindo me empregar, entendeu? E foi nisso que ele me chamou de novo. Ele falou, vai ser assim, assim, assim. Tá a fim de encarar? Falei, cara, quer saber? Bora. Tinha mais algumas coisas no Brasil também, mas acabei optando por vir pra cá mesmo. Porque foi algo que até o Caio falou pra mim, tipo, que é algo que para jogadores, né, até com essa questão atípica da pandemia, mas para jogadores no geral já não compensa muito ficar no Brasil, salários baixos, não sendo valorizado, e para goleiro mais ainda, né, porque tipo, o goleiro é uma posição que, por exemplo, se você não é titular do time, ele luta para conseguir uma vaga, e às vezes os times só querem goleiros experientes, tem um goleiro produtivo ali, né? Então, para você foi muito mais vantajoso ir para um lugar que você sabia que você ia jogar, né? Então, eu passei por uma situação parecida em 2019, que foi quando eu fui pro REC, que eu cheguei para jogar, mas o treinador acabou trazendo um goleiro mais experiente, inclusive ele tinha 38, 39 anos, e eles optam realmente pela experiência, digamos assim, né? Hoje em dia, alguns clubes fazem esta escolha de colocar um goleiro mais velho, que tem que trabalhar mais o goleiro que tá mais novo, e acaba passando o tempo, entendeu? Então, pra mim, foi uma vantagem boa, cara, chegar aqui. Eu não sabia se eu ia jogar, eu não sabia como seria aqui, porque é totalmente diferente, né? De repente, chegava aqui também e o treinador de goleiro podia não gostar de mim, podia ter o goleiro dele, são várias situações, né? Mas graças a Deus, cara, Deus me honrou e cheguei bem, cheguei com confiança, eles me passaram toda a confiança também, o treinador de goleiro acho que gostou de mim, assim, de primeira impressão, assim, e graças a Deus tenho uma relação muito boa, assim, com ele e tô jogando, cara, graças a Deus tô jogando. Fiquei fora apenas de um jogo, que foi o segundo jogo da segunda divisão, que aqui, assim, pode escrever 4 imigrantes, né? E pode somente jogar 3. E a gente estava em 4 imigrantes.
e estrangeiro, na verdade, que fala. 4 estrangeiros e aí ele colocou o goleiro reserva e tipo, colocou 2 atacantes e um zagueiro, entendeu? Mas aí só foi nesse jogo que ele optou por essa tática. Nos demais jogos eu fui titular em todos. No caso, pode ter 4 estrangeiros no elenco, no jogo, mas você pode jogar 3, é isso? Isso, se tiver 3 titular, tem que ficar um de reserva. Daí, se você quiser colocar o que tá de reserva, você tem que tirar um dos estrangeiros. Daí. Assim, faz parte do regulamento do campeonato, no caso. E isso faz parte aqui do regulamento do campeonato, aqui onde que a gente está. Entendi. Cara, e assim, como é que é o futebol na Lituânia? Quais são as principais diferenças aí do que você viu aqui no Brasil pra se adaptar? Como é que foi? Cara, a diferença começa pelo clima, né? Que aqui o clima é totalmente negativo, cara. Eu cheguei a pegar treinos com menos 25 graus, acho que a máxima foi menos 25, 26 graus e o campo praticamente congelado, muita neve, muito, muito frio. Eles limpavam o campo assim, mas eu lembro que ficavam algumas pedras de neve, pedras de gelo e essa foi acho que a maior adversidade assim para mim foi o frio, cara, porque é descomunal assim, ainda mais para goleiro assim, porque o jogador de linha, ele corre, ele se movimenta, ele tá atrás da bola. O goleiro tem que estar ali no gol, né, se movimentando, porque senão eu lembro que um dia a gente estava treinando e eu uso luva, né, óbvio, e minha luva tava molhada, cara, tipo, tava machucando o meu dedo já, tipo assim, o frio tava penetrando dentro da luva, cara, acho que tava impossível de treinar e tava no final do treino e eu não vi a hora de acabar o treino pra sair logo pro vestiário e entrar debaixo do chuveiro, cara, porque tava feio aquele dia. E você percebeu muita, assim, você falou que o pessoal te recebeu bem, né, mas você percebeu, assim, muita diferença em relação a como o cuidado com os atletas em referente ao Brasil, porque a gente sabe que em times principalmente times que você passou, né? No Sinop, por exemplo, são times que não estão na primeira divisão, não estão ali na elite, eles têm muita dificuldade para lidar com os atletas. Aqui mesmo, eu posso dar um exemplo do Acre, né? Aqui mesmo no Acre a gente tem muita precariedade dos atletas em relação a treino, em relação... Bom, antes de a gente começar a gravar, eu tava falando do clima, né? Ontem mesmo teve jogo do 17 aqui, velho, 3h30 da tarde. Mano, tava impossível. O calor ontem aqui tava impossível. É tanto que os 2 jogos, as 2 finais que teve de sub-17, o jogo foi pros pênaltis, empatou 0x0. Foi pros pênaltis e a galera não aguentava mais jogar. E está falando de sub-17, na base. Os moleques estão treinando pra pegar ritmo, né? E você percebeu assim, a diferença do cuidado com os atletas em relação ao Brasil? Como é que o pessoal da Lituânia vê esse cuidado, né, esse preparo? Cara, então eles dão muita importância assim pro atleta, eu vejo. Eu percebo assim que eles sempre estão procurando te dar o melhor, né? Tá bom pra você? Não tá? Eu moro em um apartamento com mais 2 brasileiros, cada um tem seu quarto, estão precisando disso, estão precisando daquilo. Tá sentindo uma dorzinha? Já vai lá na fisioterapeuta, faz uma prevenção, entendeu? Eles tentam prevenir qualquer insatisfação do atleta aqui, assim. Pelo menos comigo e com os outros brasileiros que tem aqui, eles sempre nos trataram super bem, sempre procuraram entender o nosso lado, assim. De repente, como eu também estou num clube menor na Lituânia, eu vejo que eles ainda têm algumas coisas a melhorarem também, sabe? Só que assim, em questão de estrutura, em questão de comprometimento com o atleta, posso dizer o que mais? Cara, em questão de pagamentos, em questão de... Assim, é tudo profissional, entendeu? Não tem tipo... vamos ver isso daí e depois a gente resolve. Não, vamos resolver agora. Pera aí, o que tá acontecendo? Vamos resolver agora, não vamos deixar para depois, entendeu? Porque no Brasil acontece muito isso de... não, vamos empurrar isso aqui, vamos empurrar com a barriga e...
e depois a gente vê, entendeu? Não, aqui não tem isso, sabe? Aqui é tipo, o que tá acontecendo, vamos tentar resolver, vamos tentar chegar num acordo, vamos ver o que é melhor, entendeu? Eles são bem profissionais aqui. E isso já é uma diferença enorme, né, cara? Assim, seja o clube pequeno ou médio ou grande, mas assim, o cuidado com o atleta, primeiramente como pessoa, antes mesmo até do atleta, ele é primordial para que ele seja um bom atleta, né? E a gente percebe que hoje é precário no Brasil. Muitas coisas são precárias no Brasil em relação ao futebol. Mas uma das coisas que eu vejo muito, e até relatos de jogadores que eu já conversei, que eu já troquei ideia, é os escados, assim. Às vezes o atleta precisa de um cuidado maior, seja porque está lesionado, seja porque está com um problema de adaptação, seja porque o salário não está sendo pago em dia, e os clubes realmente não cede isso, né? Não dá uma assistência que dê condição do atleta focar somente em jogar futebol. Exato. Aqui eu lembro assim que quando a gente chegou, tem o Anthony que veio comigo, ele acabou, no segundo jogo do campeonato, ele acabou sofrendo um choque no jogo e acabou quebrando a clavícula, assim. Ele foi levado direto pro hospital e, tipo assim, ele terminou o período de jejum dele, os caras já operaram ele, fizeram todo o tratamento com ele, entendeu? Eles deram todo o respaldo para ele, fisioterapeuta, remédio, todos os cuidados necessários para ele voltar 100%, entendeu? E acho que isso é profissionalismo, né, cara? Porque, igual você falou, antes de tudo, o atleta ele é um ser humano, né? Então ele precisa ter um conforto, ele precisa ter um respaldo fora de campo, seja na parte da alimentação, seja na parte de moradia, tá dormindo bem, tá vivendo bem, tá se alimentando bem. Tudo isso conta, cara, tudo isso conta e acaba resultando dentro de campo. E no Brasil, muitas pessoas, muitos dirigentes e clubes não percebem isso, sabe? É meio difícil, assim, no Brasil é complicado essa parte. E não é à toa que muitos jogadores, quando tem uma oportunidade, assim como você teve, de jogar em outro país com uma condição melhor, porque dificilmente a gente vai encontrar um país da Europa com condição pior do que a do Brasil em relação a tratamento, até mesmo salário, questão financeira. E então acabam indo, né, cara? Porque tipo, aqui no Brasil é muito complicado. Eu tenho relatos de jogadores, por exemplo, que não conseguem se firmar em clube nenhum, porque o clube faz um contrato, aquele contrato tipo por jogos, e o cara não chega nem a jogar nenhum jogo, fica no banco e não joga, e aí já vai emprestado para outro. E assim, atleta que não joga, né, cara, é difícil, né? É complicado porque muitas das vezes você não tem a oportunidade, né? E aí, igual eu te falei, o que aconteceu comigo, eu acabei não jogando, aí, como que você vai se empregar no outro clube, sendo que você não jogou no clube anterior, aí você não tem um DVD, aí os caras já perguntam, mas o teu DVD é de 2018 e o de 2019, e assim vai indo, entendeu? Ainda mais pra goleiro. Goleiro é uma posição muito difícil, porque você tá ali esperando a tua oportunidade e de repente a oportunidade não aparece, de repente você tem um jogo para fazer o jogo da tua vida e acaba não sendo o jogo da tua vida, de repente, porque goleiro é muito assim, você precisa de ritmo de jogo, você tem que estar com tempo de bola, você tem que estar jogando, entendeu? Então é bem difícil você ser o goleiro reserva. Você pode estar bem treinado, mas nada é melhor que o próprio jogo, né? Nada é melhor que você estar dentro da atmosfera do jogo, saindo na bola, fazendo uma entrada, trabalhando a bola com o time, orientando e tudo mais. Então é muito diferente treino para jogo, né? Então, para goleiro é essencial o cara estar jogando. E quando apareceu essa oportunidade, eu sabia que eu ia vir para cá e ia ter que batalhar para jogar, mas o meu objetivo era chegar aqui e jogar, entendeu? Eu não cogitava chegar aqui e ser reserva, porque eu quero algo a mais, entendeu? Então você não pode achar que tá tudo bem, tudo legal, não. Eu quero chegar lá e quero jogar, quero mostrar o meu potencial e abrir portas, entendeu? Aquela famosa frase, né? Treino é treino, jogo é jogo. Treino é uma coisa, mas
É no jogo que a gente sabe como é que o jogador realmente está. E, cara, vamos falar um pouquinho mais de como é que foi a relação com o futebol, né? Começou desde cedo. E aí você já emenda de como você foi parar no gol. Você sempre quis ser goleiro ou foi uma consequência? Porque com o Caio até brincou, né? Ele falou que ele era ruim na linha. Ele acabou indo pro gol. Você, como é que foi a sua relação com o futebol e até você se tornar goleiro? Cara, então, eu comecei pequeno, já desde os 7 anos eu já jogo futebol, até antes, né? Mas assim, a minha lembrança, assim, as minhas primeiras lembranças desde os 7 anos eu morava em Maringá e eu sempre gostei de ser goleiro, assim, porque, assim, eu era ligado com o futebol, mas não era aquela paixão, tipo, ai meu Deus. Porque com 7 anos você quer ser um pouco de tudo, né? Você quer ser até um super-herói se deixar, porque a criança tem uma imaginação fértil, então ela consegue imaginar 1000 coisas, né? Mas sempre quando eu brincava, eu acabava indo pro gol, pelo fato de eu ter visto num domingo, assim, não me lembro assim o dia certo, mas ter visto na televisão o Dida. Tava passando uma reportagem do Dida de quando ele pegou os pênaltis do Raí, que foram 2 pênaltis no mesmo jogo e daí filmaram a torcida do Corinthians, assim, tipo, os jogadores correndo até ele, tipo, pô, eu parei e falei assim, cara, isso daí deve ser uma emoção inigualável, né? Uma emoção que, tipo assim, eu consegui sentir naquele momento, eu me coloquei como se eu estivesse lá no lugar dele. Eu falei assim, não, cara, eu quero fazer isso, entendeu? E aí pedi pro meu pai até pegar uma bola e ficar chutando lá no portão e eu ficava pulando. Aí ele resolveu me colocar na escolinha em Maringá, lá no Zebrão. E eu cheguei na escolinha e nesse dia meu pai não podia ir comigo, eu e mais um colega, assim, de rua, assim, um colega que morava perto da minha casa, e eu lembro que a gente chegou e eu era novo, eu não sabia nada de, tipo, posições de futebol, porque hoje eu sei zagueiro, lateral e tudo mais, né? E eu cheguei do lado dele e a gente era os 2 novos e o treinador perguntou, que posição você joga? Falou pro meu amigo. Aí meu amigo falou, meio. Aí ele me cutucou e falou, fala volante. Aí eu falei, ele, que posição você joga, Marco? Eu falei, volante. Aí meu primeiro treino numa escolinha de futebol foi de volante, cara. E aí no segundo treino eu falei, não quero ser volante, não é ali que eu quero jogar. Aí daí então eu cheguei, conversei com o treinador e acabei indo pro gol, cara. Foi uma situação engraçada, assim. Mas daí, desde aquele momento, eu sempre joguei no gol e não me arrependo, cara. Foi uma decisão muito bacana. Assim, na escola, assim, eu brincava na linha e tal, pra pegar uma habilidade e tudo mais, mas não me arrependo de ter feito essa escolha, porque tenho certeza que foi a melhor escolha da minha vida, assim, pro futebol. Eu sou muito feliz e já realizei muitos sonhos e conquistas através do futebol, assim, do goleiro. Da hora, você falou do Dida, né, cara, que é uma baita referência, eu acho que pra muitos goleiros, mas assim, teve mais gente que foi tua referência, assim, pra pegar no gol? Cara, a minha primeira mesmo foi o Dida, depois eu gostava muito do Cacilhas, que eu acompanhava o Real Madrid e achava o Cacilhas um goleiro muito completo, assim. Aquela Copa de 2010, assim, foi a Copa que eu mais lembro e ele fez uma baita Copa do Mundo, né? E não tem como negar, foi um grande goleiro, contribuiu totalmente no título da Espanha. E depois que ele se aposentou, eu sempre gostei do Ter Stegen, do Oblak, que nem tantas pessoas falam, mas eu acho um goleiro bem completo também. O Neuer também, se você parar para analisar, é um goleiro completo. Fora os goleiros do Brasil, né? Que Fábio, Cássio, são vários goleiros assim, Vanderlei, Rogério Ceni também. Eu gostava da personalidade que ele tinha de bater pênalti, bater falta. São muitos goleiros, cara, que eu tentava olhar e
me espelhar um pouco, ver o que cada um fazia de bom e o que tinha para absorver, entendeu? Porque goleiro é muito momento, então no Brasil geralmente os goleiros vivem um momento bom e daqui a pouco já aparece outro goleiro que vive outro momento bom. Hoje em dia temos quantos goleiros aí vivendo grandes momentos, Everton, o Wilson, eu passei pela base do Curitiba, eu treinava com o Wilson, via o Wilson, então você cria um afeto pelo cara, você cria uma admiração pela pessoa, pelo atleta que ele é, né? Pois você tá vendo ele treinar todos os dias ali, você vê ele operar milagres, pelo coxa ele fez, não sei se você acompanha o futebol, mas Curitiba foi salvo muitas vezes pelo Wilson, entendeu? Então, bastante goleiro, cara, tenho assim em mente que eu achava, não como inspiração, mas assim, gostava de acompanhar, entendeu? Servem como referência, né? Cara, o Wilson o Wilson assim, no Brasil, top 5 fácil. Eu admiro muito o Wilson. E realmente, cara, isso que você falou no Brasil, eu vejo assim, que eu acompanho de tudo do futebol brasileiro. Tudo que eu posso, é claro, né? Mas assim, desde o campeonato estadual aqui da minha cidade, até a Série D, a Série C, a Série B. Enfim, sempre que eu tô acompanhando. E eu vejo muitos goleiros, mano, que são muito bons, assim, no time que revelou ele. Aí vai pra um time maior, assim, de expressão, tem 2, 3 falhas, sei lá, a torcida já pega no pé, já massacra o cara já não serve mais. E já joga pra escanteio. Isso aí complica muito, pô, a carreira do cara, porque quando eu troquei ideia com o Caio até deu o exemplo do Denis, né? O Denis ficou na sombra do Rogério Ceni por muito tempo. Sim. E quando ele foi assumir, o cara foi, tipo, falhou algumas vezes, mas ele pegava muito, pô, o Denis. Aí foi estraçalhado pela torcida, manchou a carreira do cara. E foi tanto quando ele foi para Portugal, com uma pressão diferente, né? Que não era o São Paulo trimundial, não era um time trimundial, nem tricampeão de Champions. Ele foi para Portugal e com uma pressão menor e teve tempo para trabalhar, com mais experiência. O cara tá sendo um dos melhores goleiros de lá. Então isso é muito diferente, né? Ele foi para Grécia, eu acho, recentemente, nesta janela de transferência, ele acertou para ir para Grécia. Mas sim, ele é um grande goleiro, o Denis, cara. Eu acompanho ele também, assim, pela trajetória dele em Portugal. Ele saiu até matérias dele ensinando como ele se comportava na hora do pênalti, o que ele tinha de dica para pegar pênalti, entendeu? Então, tipo assim, você fala assim, pô, cara, como que esse cara aqui no Brasil não servia e tá em Portugal e serve muito bem em Portugal, entendeu? Então é meio relativo isso no Brasil. Um outro caso, assim, que eu acompanhei de perto, assim, foi o Vaná, que era do Coxa. Ele estreou no profissional numa época que o Coxa acabou perdendo a final do Paranaense pro Operário e dizem que ele falhou nos gols, assim, entendeu? E daí ele teve mais algumas oportunidades, não conseguiu se firmar, acabou indo para ABC, rodou mais um pouco e acabou indo para Portugal. Chegou em Portugal, ele elevou o nível dele, ele fez grandes jogos, fez um bom ano e o Porto acabou contratando o cara. Aí você para e pensa assim, pô, não serve o Brasil, mas serve pro Porto. E no Porto tinha Cacilhas, no Porto tinha tantos outros goleiros excelentes e contrataram o Vaná, entendeu? Então você para e pensa e fala, pô, mas como que não serve ali, mas serve num time de ponta de Portugal, entendeu? Então é meio complicado, assim, você tem que ter um pouco de sabedoria, assim, na hora de julgar o que serve e o que não serve, porque no Brasil a competitividade na posição é muito grande, em todas as posições. No Brasil a cada 1 milhão de crianças, 999,9.8 querem ser jogadores de futebol, entendeu? Então a competitividade é muito bom. Você falou da Série C, da Série D. Cara, se você parar para olhar os jogos, tem cada goleiraço jogando, cada cara que você fala assim, pô, esse cara jogava uma Série A, entendeu? Mas de repente não teve oportunidade, de repente chegou lá e jogou um jogo
igual você falou, jogou um jogo, falhou, a torcida pegou no pé, o clube já se desfez do cara, entendeu? Não deu oportunidade pro cara, não deu tempo do cara trabalhar, então são série de coisas assim que acabam, igual você falou, manchando uma carreira, entendeu? Todo um trabalho jogado fora por, de repente, um erro. 10 anos de acerto não valeram de nada. Um erro acabou definindo a carreira do atleta, do goleiro, como a gente está falando. O que me intriga muito, cara, é justamente isso. Eu acho que é o processo de como os clubes trabalham, porque eu vejo muitos jogadores de Série C, Série D, que se destacam, por exemplo, na temporada, na próxima vão para outro time e também jogam muito bem. Aí vão para um time assim, de Série B, aí já não vai tão bem, aí vai pro banco, aí o pessoal, às vezes, pro cara chegar ali, ele teve um trabalho, teve uma construção. Então, e se o cara joga ano a ano, ele consegue ir bem ano a ano, quando ele chega num clube ele não consegue ir bem, então acho que o problema não é o atleta, o problema é a forma que você está tratando ele, sei lá, ele não entendeu aí a forma que o clube está jogando, porque uma coisa que até o Jorge Cadolac, que é um youtuber que eu já troquei ideia com ele, que ele fala muito, e eu concordo muito com ele, é que existem clubes que têm filosofia própria, né? Que tem uma filosofia que às vezes o atleta não entende bem como é que funciona. Por exemplo, a gente pode pegar um exemplo muito, muito famoso, é o do Corinthians. O Corinthians, ele tem um DNA reativo. Ele já é assim, historicamente, ele tem um histórico reativo. Consciente ou inconsciente, é assim. O São Paulo é diferente. O São Paulo, ele já tem um histórico ofensivo, tal, apesar de jogar com os 3 zagueiros, mas os 3 zagueiros coloca os laterais para frente, então ele já tem um histórico assim. Então não adianta tu mudar essa filosofia de um time que já está implantada. Quando um atleta novo chega, tu tem que trabalhar isso no cara. Se tu conseguir trabalhar isso nele, ele vai conseguir evoluir junto com o clube, né? Eu acho que no Brasil falta muito isso, né? Exato, e assim, eu vou te falar que também conta muito a parte nos treinadores, cara. Às vezes você chega num clube e o treinador tem a filosofia dele de jogar e de repente tem atletas, eu conheço atletas que não conseguem entender o que o treinador está pedindo, levam um tempo para assimilar o que o treinador quer e de repente entra no jogo já meio perdido, entra no jogo sem confiança, e isso conta muito, cara, pro atleta, que o atleta ter confiança, o atleta estar confiante é outro jogo, é outro momento na carreira do cara. Então de repente você tá ali, igual você falou, numa Série C, num clube que todos te tratam bem, todos te dão confiança para você trabalhar, para você fazer o teu melhor, né? E de repente você vai para um clube de Série B, que já é uma série maior, chega num clube um pouco talvez desconhecido, talvez as pessoas já não se tratam tão bem, talvez o treinador já não vai com a tua cara, ou de repente você não consegue entender o que o treinador quer, então leva um tempo. O maior exemplo é o Thiago Alcântara. O Thiago Alcântara comendo a bola no Bayern de Munique, tá no Liverpool, não tá de titular. Por quê? Alguém consegue explicar? É tudo isso, é parte do processo, adaptação. Tudo bem, mudou de país, mudou, beleza. Mas, cara, essa adaptação leva um tempo, entendeu? E muitas das vezes no Brasil o atleta não tem esse tempo. Eles querem de imediato, entendeu? Tem que ser assim. Não foi? Tchau, entendeu? Então essa parte, o processo, às vezes eles aceleram o processo que, de repente, se você desse um pouco mais de tempo, se você esperasse um pouco mais, ia render muitos mais frutos do que você imagina, entendeu? Mas é meio difícil isso no Brasil, por conta da torcida e conta de outras coisas. Com certeza, mano. Cara, e assim, tinha outras propostas para você além da Lituânia, ou a Lituânia foi o lugar que te atraiu mesmo para você ir? Cara, tinha inclusive o Rio Branco, só que do Paraná, ali inclusive é do lado da minha cidade ali. Eu tive conversas com a diretoria ali, com o empresário, mas o que eles me ofereceram não cobria aqui, e também assim, eles me queriam como quarto goleiro, entendeu? Pra ser quarto goleiro num paranaense, e
de repente, quem sabe brigar para jogar na Série D, entendeu? Ia depender do meu ano, ia depender. Claro que tipo, a gente fala, vai ser como quarto goleiro, beleza, mas chegou ali, treinou, jogou. É diferente, entendeu? Você pode conquistar a tua vaga ali, mas a princípio não era para jogar, entendeu? A princípio era para estar ali completando o elenco, ganhando experiência, entendeu? Essa conversa, entendeu? Vem para cá, assistir, a gente consegue te oferecer isso, você vai pegando experiência, entendeu? Então eu falei, pô, cara, era difícil para mim, entendeu? E o Cianorte também, no Paraná também, eu cheguei a ter conversa com o empresário e presidente, mas acabou não dando certo, não pela minha parte, foi mais pela parte do clube, entendeu? Mas daí, clara mesmo, propostas claras, é o Rio Branco e aqui mesmo. E aí eu acabei decidindo vir pra cá, junto com a minha família, com o meu empresário. Eu já ia te perguntar isso já, como é que foi para sair do Brasil em relação à família? Você levou sua família junto com você? Não, infelizmente não consegui trazer minha família, até porque eu não sabia onde que eu estava indo, né? Beleza, a gente tá indo pra Lituânia, tem o cara que ia chegar aqui, ia pegar a gente, tudo mais, mas assim, a princípio, assim, você não sabe de nada, entendeu? A língua aqui é muito diferente. Eu falava bem pouco inglês, os meus pais também não falam nada. Minha família é uma família bem humilde, entendeu? Então, assim, a gente não tem condições de, vamos mudar de vida, vamos para fora do país. Não tem, sabe? Mas, atualmente estou trabalhando para isso, né? Buscando atrás do meu sonho, que sempre falo que meu maior sonho, antes de ser um grande jogador profissional, é poder dar uma casa para minha mãe, poder dar uma condição boa para ela, uma condição boa para minha família, assim, sabe? E eu coloco esse sonho acima até mesmo do meu sonho de talvez ser um goleiro de seleção brasileira, um goleiro de ponta no Brasil ou na Europa. Sim. Mas objetivos, né? E isso aí que o Caio falou também, quando eu troquei ideia com ele, isso é um fator motivante também, né? Às vezes a gente olha muito a questão, e aí entra naquilo que eu falei lá atrás, sobre antes de ser um atleta, é um ser humano por trás, né? A gente gosta muito de falar do Ronaldinho, o Ronaldinho tinha futebol para ser melhor do mundo aí por mais muito tempo. Concordo, o Adriano tinha futebol para muito mais. Beleza, mas, vai saber se o cara tá feliz, né? O cara não tava feliz, E assim, um fator motivante para quem fica no Brasil, por exemplo, tem histórias de jogadores aqui mesmo, do Acre, que, os caras se frustram muito, ao ponto de não estar mais feliz jogando bola porque não tem condições. E outros, ao contrário, outros passam pelo que passa porque estão felizes dentro de campo, porque estão felizes jogando bola, porque estão felizes onde estão. E um caso que eu acho muito lindo, é o do próprio Marinho, né, mano? Tanta coisa que o Marinho já passou para hoje estar no nível que está no Santos, sendo reconhecido, sendo cogitado até para a seleção, jogando uma final de Libertadores. E, cara, se for ouvir a história do Marinho e de tudo que ele passou por conta da família, né, por conta que é um fator motivante muito, muito inspirador para o atleta, isso faz com que a gente repense muitas coisas, né? Exatamente, cara. Acho que a maior motivação de levantar e batalhar todos esses dias é o que eu te falei, conseguir ajudar os meus pais, ajudar a minha família, e isso é motivante para qualquer um, né? Acho que todos os garotos que não nasceram, como a gente diz, num berço de ouro, tem esse sonho, né? Porque você cresce vendo a sua mãe batalhar de manhãzinha até de noite para te dar uma chuteira, para te dar para colocar o alimento na mesa, meu pai trabalhar. E ano passado que eu fiquei em casa, né, que eu te falei do ano da pandemia, e eu tava sem jogar bola. Então quando você joga bola desde pequeno, você abdica de fazer faculdade, você estuda até o 3º ano e beleza, tô jogando. Acho que na época eu tava no Coxa, eu falei, cara, terminei o 3º ano, tô encaminhado no futebol, tô no Curitiba, entendeu? E falei, eu vou viver disso, entendeu? Aí ano passado foi um ano atípico pra mim como atleta profissional, e eu ia trabalhar com meu pai, eu
ele é pintor, ele é jardineiro, ele faz tudo, aquele homem, cara. E eu fui com ele, entendeu? Porque eu precisava ajudar de algum jeito, não ia ficar em casa deitado de bundão pra cima esperando as coisas acontecerem. Então eu passei um pouco do que ele passou, entendeu? Eu vivi um pouco do que ele vive, lixar a parede até 11 horas da noite, no outro dia ter que acordar às 6 horas, 6h30 da manhã pra ir carpir um jardim, cortar uma grama, ou até mesmo ir lá, rebocar a parede, pintar. Então, entendeu? Tipo assim, foi uma experiência pra mim, assim, tipo, cara, eu preciso mudar essa vida do meu pai, eu preciso fazer as coisas acontecer, porque eu vejo que é muito trabalhoso, cara. Eu chegava em casa muito cansado e no outro dia tinha que acordar cedo, já ir trabalhar de novo, entendeu? Tipo assim, uma coisa assim que ele faz, se esforça para dar um melhor para minha irmã, ou dar um sustento para nossa casa, entendeu? Então é uma experiência assim que me fez me motivar muito mais para conquistar os meus objetivos, entendeu? Todo dia eu falo, pô, cara, como que eu não vou dar o meu máximo no meu treino aqui se meu pai lixa a parede até 11 horas da noite para colocar um alimento na mesa da minha mãe, entendeu? Então isso me abriu os meus olhos, me fez me tornar de repente um novo atleta, sabe? Um atleta muito mais dedicado, um atleta muito mais compromissado. Então foi uma experiência ruim na parte do futebol, mas como ser humano, como pessoa, eu creio que eu aprendi muito no ano passado. Cara, e isso é importante pra gente como homem, né? Mesmo que a gente aprende muito. 2019 foi um ano muito, muito ruim pra mim também, porque 2019 foi o ano que eu passei o ano todo desempregado. E eu tive que trabalhar assim também, mano. Eu queria trabalhar com o meu padrasto, realmente é muito cansativo. Trabalhava como ajudando ele. A gente estava construindo uma casa, a gente estava desmanchando uma casa para construir uma nova. Imagina um trabalhão. Cara, realmente é complicado demais. Você já acorda cansado, né? Você já acorda um pouco cansado. E realmente, cara, isso aí realmente me ajudou pra caramba. Entender o processo, entender como é que as coisas funcionam e que cada coisa da nossa vida, nada é por acaso, sempre tem motivo para acontecer e tem que servir de inspiração, tem que servir de motivação para a gente poder voltar para casa para dar uma condição melhor para quem fez tanto pela gente sendo pouco, né? Exatamente, é isso que eu penso, entendeu? Você vê, é bem aquilo que fala, às vezes o pai deixa de ter para ele para dar para seus filhos, entendeu? Então essa é a minha maior motivação. Hoje eu prefiro ajudar os meus pais do que pensar em mim primeiro, assim, sabe? Eu tenho uma sede de ajudar a minha família muito maior do que a sede de pensar em mim agora, momentaneamente, sabe? Pô, quero ajudar e eu tô focado nisso e sei que Deus honra quem trabalha, então tô trabalhando pra caramba. Agora a gente tá na pausa, que é a janela de transferência abriu e o campeonato deu uma pausa. Eu também joguei os 2 últimos jogos antes da pausa com o tornozelo inchado, cara. Torci o tornozelo e não tava aguentando treinar, só joguei, cara. Passei 1 semana e meia tratando, tratei 2 dias, joguei de novo e agora, graças a Deus, meu tornozelo tá melhorando, as coisas tá voltando e creio que essa semana ou semana que vem já vou estar de volta na peleia, batalhando. Com certeza, mano. Cara, e uma pergunta até que meu amigo me mandou, o Ryan, eu falei, pô, eu vou trocar uma ideia com um cara que joga na Lituânia, mano. Tem alguma coisa pra eu perguntar pra ele? Que a gente fala muito de futebol, a gente conversa sobre futebol direto. E ele falou, cara, pergunta pra ele como é que é a vida lá na Lituânia, tipo, religião, língua, comida, como é que foi pra você se adaptar nesse país? Que, assim, a gente sabe muito pouco sobre a Lituânia, né? Se a gente pesquisar muito, a gente descobre mais coisas, mas uma dúvida minha, pessoal, é como foi lidar com o idioma, cara, que, assim, uma coisa que pra mim impediria muito de eu morar em outro país, seja ele qual for, seja até um país que fala espanhol, é a relação do idioma, cara, que eu sou zero
Eu sou zero bilíngue, assim, sabe? Eu só português e português mesmo. Pra você, como é que foi se adaptar e como é que é morar aí na Letônia? Cara, assim, em questão do idioma, quando eu saí do Brasil, eu nunca tinha feito curso de inglês, eu estudava o que passavam na escola, então eu também era zero inglês. Só que eu pelo menos pensava assim, pô, eu sei um pouquinho do inglês, né? Dá pra se virar. Cara, não dá. Não dá pra se virar porque as pessoas falam atropelado, as pessoas, principalmente na Lituânia, elas não falam o inglês correto. Então você entende pouco inglês porque você já não entende nada. E a pessoa tá falando alguma coisa que você não entende, então, mano, fica complicado demais. Parece que tudo que a pessoa fala, ela tá falando em lituano, não tá falando com você em inglês. Mas com o tempo eu fui pegando o inglês. Hoje eu tô muito melhor do que quando eu cheguei aqui no inglês. E a questão do idioma lituano, cara, é um idioma muito, muito assim, difícil pra mim. Cara, eles não falam, o X tem sinal de A, mano, é totalmente diferente. Tipo assim, até hoje eu não consigo, se a pessoa falar comigo uma frase em lituano, por mais que ela fale essa frase repetidamente todos os dias, é muito difícil de você aprender, é muito difícil de você entender, porque são palavras que na nossa cabeça assim não fazem sentido, e não é só na minha. Eu moro com mais 2 brasileiros e para eles também, sabe? É difícil de entender, são palavras que são consoantes junto, cara, é muito difícil a língua assim lituana. Muitos consoantes juntos, né? Exato, tipo, eles começam a falar, e eles falam muito rápido, então você acaba se perdendo. Daí quando fala inglês eu já entendo bem, graças a Deus, mas agora em lituano eu sei algumas palavras lituanas, mas assim, são palavras tipo bom dia, obrigado, de nada, sei contar alguns números, entendeu? Mas o básico, assim, sabe? Não sei, se a pessoa chegar e falar comigo em lituano, eu não vou saber entender e muito menos responder. E em questão da comida, a gente não tem muito essa noção porque a gente que cozinha aqui, a gente mora eu e mais 2 brasileiros, então a gente faz a comidinha brasileira, né? Um arrozinho, achamos um feijão aqui, a gente faz um feijão, a gente faz um macarrão, carne moída. Uma curiosidade aqui que pra mim foi diferente, que eu não fazia ideia disso. Aqui eles não têm carne de boi, que é só frango e porco. Então carne moída de porco, frango frango assado, frango peito de frango, do jeito que você quiser tem frango aqui, cara. Esse foi um fato curioso pra mim, assim, porque eu esperava chegar aqui e comer um bife, né, normal. Não tem. Tipo assim, tem mignon, só que daí já é um pouco mais caro e você não vai almoçar todo dia mignon, né? Dependendo da condição ainda dá, mas assim, as pessoas aqui elas realmente não comem, sabe, carne de boi. A gente fez um churrasco agora depois da pausa. O churrasco foi só frango, pô. Eu não entendi nada. Falei assim, pô, que churrasco é esse, né? Que churrasco é esse? Falei, não, isso aí não é churrasco não, galera. Isso aí, mas foi só frango. Era frango, asinha de frango, era peito de frango, era coxa de frango. Falei, caramba, open bar de frango. Churrasco estranho, mano. É muito diferente, mano. É muito diferente essa parte, assim. Mas pelo que eu sei, assim, eles comem bastante batata, cara. Batata normal mesmo, sabe? Eles comem batata cozida, purê. Assim, eu nunca fui numa casa de nenhum dos meus parceiros aqui da Lituânia pra almoçar, mas deve ser diferente, sim, cara. E a cidade que você mora aí, como é que é? Tranquila? Cara, a cidade que eu moro é quase um vilarejo, não tem nada. É uma cidadezinha pequena, sabe? Só que os moradores da cidade todos torcem pro clube, entendeu? Então geralmente assim dá bastante gente no estádio. A gente tá andando na rua, eles param, cumprimentam a gente, agradecem por a gente estar aqui, tipo,
pede pra gente nunca ir embora do clube, é um tratamento assim bem bacana, sabe? Às vezes chega a ser engraçado, porque no Brasil não é assim, entendeu? O Brasil é muito diferente, sabe? Mas é bem bacana, assim, a cidadezinha, tipo assim, não tem quase nada, mas é uma cidade tranquila, assim, é tranquilo aqui, cara. Essa cidadezinha é pequena e tranquila. Pra quem gosta de calma, né, cara? Quem gosta de estar num lugar sossegado, deve ser ótimo, né? Exato, é bem tranquilo aqui, cara. Tipo, você vê que as casas, assim, tem um terrenão, tipo, tem os prédios aqui. Também é uma curiosidade, assim, que pra mim, não sei pra você, mas a gente mora num AP, né? O nosso AP é no 5º andar, pô. Nenhum prédio tem elevador na cidade, eu nunca vi isso, né? Nós sobe os caras todo dia, até o 5º andar ainda. Porque hoje em dia, pelo menos aqui no Brasil, prédios todos têm elevador, ninguém sobe mais escada. Exato, pô, aqui os prédios não tem elevador não, pelo menos a gente já morou em 2 prédios e nenhum dos 2 tinha elevador. Mas aí onde vocês moram, fica perto do clube? Então onde a gente mora fica a 10 minutos do clube a pé, a gente geralmente vai treinar a pé. Como é que foi a temporada, mano, pra você aí na Lituânia? A pré-temporada? Isso. Cara, a pré-temporada a gente pegou uma época muito de frio, então a gente treinava em ginásio, treinava em academia fechada. A gente, a partir desde quando eu cheguei, a gente ficou mais ou menos 10, 15 dias sem ir pro campo, porque não tinha condições de treinar no campo, porque não era só neve, o campo tava congelado, entendeu? Tipo, limpava a neve, cara, parecia uma forma de gelo o campo. Então, tipo assim, era sem condições de treinar, sabe? E aí foi esquentando, né? A neve foi derretendo, o gelo foi derretendo, e aí a gente começou a ir pro campo e a pré-temporada foi boa, cara. A gente fez bastante amistosos, então deu pra se preparar bem, assim, pro campeonato. Da hora, Michael. Mano, é isso. Foi muito bom trocar essa ideia contigo, saber um pouco mais do seu rolê, de sair do Paraná para chegar na Lituânia. E esse é o seu lugar de fala. Eu sempre deixo esse espaço para o convidado falar o que quiser, mandar abraço, mandar beijo para quem quiser. E mais uma vez, meu agradecimento aqui por você ter cedido esse tempo para falar com a gente. Sei que aí já tá tarde, né? Aqui são 4h03 da tarde. Aí que horas são aí? Agora são 00:03 aqui. 00:03, outro dia você tá acordado até agora trocando ideia comigo, então agradeço mais. Esse é o seu... Igual eu falei no começo, né? Queria parabenizar você agora, desta vez, por estar fazendo esse trabalho aí. Você me falou que chegou do trabalho, comeu e tomou um banho e veio fazer outro tipo de trabalho, né? Inclusive, queria parabenizar você por ceder esse espaço para nós atletas que estamos longe de casa, longe do nosso país e estamos podendo contar um pouquinho da nossa rotina, um pouquinho do nosso cotidiano, de como as coisas aconteceram. Parabéns pelo seu trabalho, que Deus abençoe, que você continue crescendo cada vez mais na sua área que você trabalha. E queria mandar um abraço para todos os meus amigos, um abraço para minha família, um beijo para minha mãe, para meu pai, para minha namorada, para minha irmã e para todas as pessoas que estão torcendo por mim, a garotada que tá correndo atrás do seu sonho, que futebol é muito rápido, então não desista e quando a oportunidade aparecer, esteja pronto, porque a oportunidade aparece, basta a gente saber aproveitar, beleza? Com certeza, é isso, mano. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Valeu. Até a próxima. Falou.